Boa tarde, sejam muito bem-vindos à nossa quinta webconferência da disciplina de empreendedorismo. Eu sou a professora Jamile Queiroz, né? Hoje a gente vai estar aqui fazendo uma revisão do material da unidade 1, 2, 3 e 4, né? Então, a revisão do que a gente viu até agora, a gente vai percorrer de forma mais rápida, né? O conteúdo que já foi abordado. Então, é um momento super importante, né, para a gente fazer o encerramento da disciplina. Lógico que ainda a sala de aula ainda vai estar aberta, disponível para tirar dúvidas, né? Os mediadores, principalmente, vão estar lá ajudando nesse processo. Então, não deixem de participar desse momento também, né, offline, mas hoje a gente vai estar aqui realmente para fazer um novo passeio, né, e garantir aí um aprendizado para vocês antes das avaliações, certo? Então, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo também. Você que não pôde assistir essa web ao vivo, acho que está ali assistindo no seu momento, né, quando você tem a disponibilidade. Então, espero que essa aula também esteja ajudando, fazendo sentido para você no seu processo de aprendizado, tá bom? Então, vamos lá. Como é que vai ser o roteirinho hoje? Eu vou apresentar todos os slides que a gente viu nas outras unidades. Então, são mais ou menos 15 minutos. A gente vai vendo cada unidade, né, de forma bem mais rápida, mas a gente vai passar, vai passar por cada uma delas, tá certo? Então, fiquem à vontade aqui. Vocês estão com acesso à câmera, microfone, mas também estão com acesso aqui ao chat. Então, se não quiserem aparecer, não se preocupem, podem colocar aqui no chat. Bom, vou lá agora compartilhar o conteúdo com vocês. Vamos lá. Já vou aparecer para vocês agora. Já virei um avatarzinho aqui embaixo. Vamos lá falar do conteúdo. Então, na primeira unidade, a gente trouxe aqui os aspectos gerais e também o conceito principal de empreender, né? O que é o empreendedor, o que é empreender, né? Então, realmente ela vem de... Deixa eu sair da frente para vocês conseguirem visualizar. Então, a base disso é acreditar, né, que conseguem tirar um sonho e torná-lo realidade, através de um ato corajoso, cheio de audácia, né, de algo que é inato muitas vezes. A pessoa nasce muitas vezes empreendedora, mas ela também pode se tornar empreendedora, né? Ela pode construir essa habilidade. Tem pessoas que, por natureza, elas já têm essa postura, né? Esse hábito de arriscar, né? De vender tudo, né? Aquela pessoa que qualquer ideia ela consegue transformar em realidade. Então, isso normalmente é do empreendedor nato, mas também existem as pessoas que não nascem com essa audácia, com essa coragem, mas elas conseguem desenvolver isso a partir de um sonho, né? Então, elas estudam, se preparam e se tornam empreendedoras. Então, o nosso livro, o nosso e-book foi feito pelo professor Janguier Diniz, né, que ele é o fundador do Grupo Ser Educacional, né, de todas as marcas do Grupo C. Então, é um grande empreendedor que a história dele, ele era um engraxate, né, e conseguiu hoje construir, né, uma empresa gigante de capital aberto com um ecossistema enorme de outras empresas vinculadas a ela. Então, isso foi um feito. Então, ele fez questão de construir o e-book dessa disciplina, né, para levar para vocês essa questão da história dele e mostrar para vocês que tudo é possível, né? Então, ele fala que os empreendedores, eles são indivíduos que apresentam características e competências para idealizar, para sonhar, para usar, para criar, para conduzir, né, um negócio. E também o que se quer quando a gente quer empreender? A gente quer lucro, não é verdade? Então, todo empreendedor trabalha ali para trazer um lucro e conseguir, né, se sustentar. Então, é um indivíduo munido, né, de uma forma extraordinária, que surge no seu interior, transforma pensamentos em ação, sonhos em realidade. Então, o empreendedor ele tem essas características.
Então, a gente também, como eu disse para vocês, existe o empreendedor nato, né, que todos nós nascemos empreendedores, mas alguns têm mais habilidades que já vêm desde a infância. Inclusive, tem, por exemplo, tem as escolas hoje, né, isso veio também do ensino, nos Estados Unidos já se fazia bastante isso, mas atualmente a gente vê nas escolas no Brasil também, estimularem o empreendedorismo desde a infância da criança. Então, ali, todos nós nascemos empreendedores, mas a gente constrói essas habilidades. Então, as escolas hoje fazem feirinhas, né, onde os alunos, as crianças precisam vender umas às outras, né, o seu produto, seja um brigadeiro, seja uma pipoca, e eles fazem com que essa relação de troca aconteça. Isso fomenta também o empreendedorismo, né, a construção de um negócio, né, a criança também se motiva a isso. Então, o empreendedor nato, né, todos nós somos, mas alguns com habilidades maiores do que outros para isso. Então, às vezes a gente precisa desenvolver habilidades quando a gente não tem. Mas isso tudo é trabalhado, tá certo? Isso tudo é conquistado. Então, fique tranquilo, se você não tem características de empreendedor, você pode criar essas habilidades. Então, não se desmotivem por isso. Então, a gente falou sobre o dom de empreender e a prática de empreender, né? O empreender desenvolve o dom no interior, que se transforma a arte a arte de criar, de fazer acontecer, né? De ter coragem, de ter motivação. E da prática do empreender, que com a prática o dom é desenvolvido, né? Então, muitas vezes no início é muito difícil, mas você vê com a prática, o dom de empreender vai sendo estimulado. Ele se transforma numa arte, né? Então, a prática ajuda bastante. Então, a gente falou dos tipos de empreendedorismo, como o empreendedorismo social de primeira ordem ou grandeza, ou empreendedorismo social de segunda ordem e grandeza. Então, e sabendo que o de primeira ordem é o empreendimento que não visa lucro, né? Ele trabalha para melhorar a qualidade da vida das pessoas, e o de segunda ordem, ele visa o lucro, né? E também gera benefícios à sociedade. Então, um tem objetivo de lucro, outro de qualidade de vida apenas, né, para uma sociedade, mas sem gerar uma riqueza específica. Então, falamos novamente sobre esses conceitos, né, que o empreendedorismo é resultado da ação de empreender. Em outras palavras, é aquilo que coloca em prática, que gera lucro, riqueza para as empresas, para o país, certo? A geração de riqueza, de melhor qualidade de vida, ela vem através desse empreendedorismo. Falamos a diferença entre empreendedorismo e intraempreendedorismo, né? No caso do empreendedor, temos aquele perfil que cria seu próprio negócio, né? Que busca diferenciar os produtos e serviços já existentes, trazendo novidades. Gente, o intraempreendedorismo é o empreendedorismo dentro da empresa. Às vezes você não é, às vezes, o dono daquela empresa, mas a empresa tem uma cultura de fomentar o intraempreendedorismo, que é o empreendedorismo interno. Ou seja, você busca melhorar processos, melhorar os produtos, busca trazer novidades, melhorar o atendimento, melhorar, enfim, os fluxos, tudo. Então, ali você vai, dentro do negócio já existente, trazendo inovação e tornando ele melhor e o negócio mais competitivo. Isso é a cultura do intraempreendedorismo. Fazer isso, né? Você, dentro do cargo que você tem, mas você vai conseguir ali ajudar a empresa a chegar mais longe, tá certo? Então, vamos lá. Então, como eu disse para vocês, o intraempreendedorismo ele está relacionado ao ambiente interno da organização. Então, que busca desenvolver de forma criativa e inovadora produtos e serviços, técnicas. O foco é a melhoria contínua, na competitividade, na melhorar a performance, a busca pelo crescimento e pela sustentabilidade. Então, como eu falei para vocês, o intraempreendedorismo, ele faz parte de uma cultura da organização. A organização, ela cultiva isso, diz assim, vamos lá, vamos melhorar, o que é que a gente pode fazer? Todos vocês, a opinião de todos vocês é primordial para esse desenvolvimento, tá? Então, o intraempreendedorismo, a gente escuta a opinião, né? Desde da pessoa do chão de fábrica, a pessoa que atende o cliente final, o colaborador do marketing, da logística, de compras, todo mundo ali, essas boas ideias que são geradas são aproveitadas. Então, a maioria delas, pelo menos, precisam ser aproveitadas, ouvidas, né? Então, o intraempreendedorismo tem essa busca por acreditar e incentivar que as pessoas façam isso também dentro da empresa, certo?
Falamos também um pouquinho aqui dessa diferença, né, do perfil do empreendedor, onde o empreendedor, ele é um ser inovador empresarial, né, ele cria novos negócios, e o perfil do intraempreendedor é aquele que tem autoridade ali dentro da empresa também para falar sobre suas opiniões, né, para ouvir também a opinião dos demais, então acreditar também nas pessoas. Então, o empreendedor, ele está atento às novas oportunidades. Então, o intraempreendedor, ele vai explorar as funções e as tarefas do cargo, né? Ele vai visualizar quais são as funções de cada departamento, onde é que elas podem colaborar. O empreendedor, ele assume riscos calculáveis. Já o intraempreendedor, ele amplia a inserção nos resultados da empresa no mercado. O empreendedor, ele constrói patrimônio sólido, ele é um negociador interno e externo, ele persiste na adversidade, ele exerce um papel social importante, ele se mantém atualizado, ele acumula e compartilha experiências, tá? Já o intraempreendedor, como ele olha para o interno, ele busca o gerenciamento compartilhado, reconhecer o ramo do negócio da corporação, identificar o que é que essa empresa faz, onde ela pode ser mais competitiva. Então, ele busca se inserir nas redes internas e empreendedores, ele gerencia afunilamento das inovações para os resultados. Então, ele tem colaboradores, né, que ajudam ele nesse processo, certo? Então, como de uma forma geral, falando um pouquinho para vocês dessa diferença, o empreendedor, ele está atento ao público externo, né, ao mercado externo, principalmente, de criar riquezas, assumir riscos, novas oportunidades. E o intraempreendedor, ele olha para dentro da empresa e vê como as pessoas podem contribuir, como as funções podem contribuir, como gerar riqueza dentro daquele negócio, certo? Então, isso é muito importante, tá? Fomentar o empreendedorismo interno, ou seja, o intraempreendedorismo é uma busca por aumentar a riqueza dentro do ramo e das atividades que a empresa já faz. Então, isso é muito bacana, tá? Então, estimulem uma cultura intraempreendedora nas empresas de vocês, ou busquem essa oportunidade nas empresas que vocês trabalham, para que vocês consigam colaborar também. Então, vamos falar das características básicas de todo empreendedor. Primeiro, ele tem necessidade de realização, porque ele tem um sonho, então ele quer colocar aquilo em prática e ver que aquele sonho dele dá certo, que realmente gerou a riqueza que ele queria, que ele teve sucesso, né? Então, ele tem essa necessidade de realização. Ele tem uma disposição para assumir riscos, até porque provavelmente ele buscou uma reserva financeira que ele tinha para aplicar no seu sonho, né? Então, isso é uma disposição a assumir esse risco. Ele também tem autoconfiança, né? Ele confia verdadeiramente no que ele acredita, no produto que ele está entregando, no serviço que ele está entregando. Ele sabe que aquilo ali vai dar certo, né? Primeiro, ele fez uma análise, ele estudou aquilo ali, ele fez uma análise de mercado, ele fez uma análise demográfica para entender o seu público-alvo. Ele fez, por exemplo, grupos focais, ele fez pesquisa de mercado e entendeu, né? Ele entendeu bastante o que ele precisa. Então, quanto mais informação ele tem, mais autoconfiança esse empreendedor tem, né? Então, isso é um outro ponto bastante relevante, tá? Vamos lá. Agora, o empreendedor versus o administrador. Gente, eu preciso ser um administrador para ser um empreendedor? Não, na verdade, não precisa. Você pode ser um empreendedor apenas por você ter as habilidades, você ter o dom, você ter uma boa ideia, você estudar para colocar aquilo em prática, você se preparar para isso. Você pode ser um empreendedor. E o administrador? Gente, o administrador, ele tem já dentro das disciplinas, da matriz curricular dele, várias disciplinas que levam esse aluno a aprender, a criar essas habilidades que do empreendedor, ou fortalecer essas habilidades. Então, lógico que um administrador, ele já tem um know-how de conhecimento profundo, né, que vai ajudá-lo se ele quiser empreender. Mas isso não impede que um outro profissional de uma outra área, por exemplo, da área da saúde, possa ser um empreendedor. Possa abrir sua própria clínica. Pelo contrário, ele deve fazer isso. Isso é muito relevante.
certo? É importante profissionais de todas as áreas, eles que têm o interesse, eles buscarem se especializar, estudar para colocar o negócio em prática. Então, não precisa ser administrador para ser empreendedor, mas para ser um bom empreendedor, você precisa estudar. Não, só um sonho não é o suficiente para lhe fazer ter sucesso. Você precisa estudar o mercado, estudar o seu, né, estudar os seus concorrentes, estudar o seu público-alvo, ter a noção de custos, né, e de precificação. Você precisa ter uma ideia de performance logística. Então, isso tudo você vai precisar estudar, né? Por quê? Porque vai diminuir possíveis riscos que possam vir a aparecer, né? Vamos falar de alguns mitos, né? Empreendedores são natos, nascem para o sucesso. Na realidade, os empreendedores, eles acumulam com o passar dos anos conhecimentos, habilidades, experiências que podem ser desenvolvidas, né? E adquiridas. Empreendedores são jogadores que assumem riscos altíssimos. Na realidade, os riscos que o empreendedor assume, eles são calculados, certo? Então, é lógico que é um risco, mas ele entende os cenários, ele analisa esses cenários para evitar riscos que sejam desnecessários, certo? E o mito 3, empreendedores são lobos solitários e não conseguem trabalhar em equipe. Pelo contrário, os empreendedores, eles são ótimos líderes, eles promovem excelentes relacionamentos, eles entendem bastante do público interno e externo, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu ir para a próxima unidade agora. Essa daqui, na unidade 1, a gente fez um passeio rápido. Vamos para a unidade 2 agora, tá bom? Pronto, já está aqui carregado. Agora a gente vai dar início à unidade 2, tá certo? Então vamos lá. Então vamos falar agora um pouquinho, né, do processo de globalização, né? Então, principalmente voltado, deixa eu puxar aqui para vocês verem tudo. Há um processo antigo, a gente tinha antes da era da informação, a gente tinha fluxos de troca muito mais restritos, né? Então, com a era da informação, o avanço da tecnologia, o avanço da internet, hoje a gente consegue comprar ou vender produtos em qualquer lugar do mundo, né, que tem um mercado aberto para isso. Então, a globalização ela veio para isso, para tornar as transações mais fluidas, mais fáceis, né, e de quebrar barreiras. A globalização, ela realmente traz ali consigo, né, uma maior lucratividade, um maior aquecimento dos mercados. As pessoas, elas passaram a migrar para as zonas, principalmente onde tem mercados mais aquecidos. Houve aproximação entre países, entre mercados, negócios e relacionamentos foram estreitados, houve o rompimento das fronteiras, como eu disse para vocês, a troca de bens e serviços acontece de forma muito mais fluida hoje. Eu tenho certeza que vocês já compraram algum produto da China, dos Estados Unidos, da Índia, né? Então, a gente tem isso de forma muito, muito presente. Né? Então, falei também bastante para vocês da lei da oferta e da demanda, tá? Porque faz parte também dos primórdios ali que envolve a globalização, onde a gente sabe a demanda por um produto é a quantidade de pessoas, né, de consumidores interessados em adquirir aquele produto. Então, quando você está com a demanda alta, significa que você tem um grande número de consumidores interessados em adquirir aquele item, né? Então, e a oferta? Por exemplo, quando a oferta está alta, quer dizer que tem um grande número de empresas ali dispostas a colocar aquele produto no mercado para ser vendido. Quando a gente tem uma demanda baixa, significa que tem poucos clientes procurando aquele tipo de produto. E se você tem uma oferta baixa, significa dizer que você tem poucas empresas ali ofertando aquele tipo de produto, certo? Então, o que é que hoje a economia ela busca, né? Um equilíbrio. Ela busca estar,
sempre tenta se alinhar, ela é cíclica. Então, ela busca chegar num número equilibrado, onde a quantidade de produtos, né, que estão sendo buscados, né, por esses consumidores seja, é, é, ela seja igual, equiparada ao número de empresas que estão ali oferecendo aquele produto, porque ali a gente vai ter uma balança, né, muito bem equilibrada e a economia também. Só que lógico que a gente sabe que isso nem sempre acontece, né? Existem produtos raros, produtos muito é, que são muito requisitados e você tem pouca oferta disso. O que que acontece quando a gente tem um produto que é que tem pouca oferta e muita demanda? O preço dele sobe, né? Por quê? Porque tem muita gente interessada em comprar e pouca gente ofertando aquele produto. Então, o que que acontece? Os preços sobem, né? Da mesma forma, o inverso. Se a gente tem muitas empresas oferecendo aquele produto, o que que acontece? Muita gente oferecendo produto, tem muito produto no mercado, mas se você tiver com uma demanda baixa, significa que tem poucas pessoas interessadas em comprar aquele produto ou aquele serviço. O que que acontece? O preço cai, porque é muita gente oferecendo e pouca gente interessada em comprar. Então, acho que começa uma guerra ali de preço. Por quê? Quando a gente baixa o preço, normalmente a demanda aumenta, né? Então, pessoas que nem estavam predispostas a adquirir aquele item, mas quando o preço baixa, ela faz, eita, o preço baixou. Nem estava com vontade de comprar, mas está tão barato, né? Então, pessoas que tinham algum tipo de interesse ou estão ali propensas a aproveitar uma oportunidade, elas passam a ter a vontade de adquirir. Então, isso faz a demanda aumentar e os produtos serem vendidos mais facilmente, tá? Então, a lei da oferta e da demanda essa busca constante pelo equilíbrio, né? Por esse equilíbrio, mas vocês precisam sempre ficar atentos a isso, né? E aproveitar oportunidades também. Vocês que são possíveis empreendedores aí do futuro. Então, aproveitarem principalmente produtos, serviços que estão em alta, que existe uma demanda grande para isso e que ainda não tem muitos fornecedores, muitas empresas, né, ali ofertando. Isso pode ser um caminho bacana para que vocês tornem suas ideias realidades, né, e abram o negócio de vocês, tá certo? Então, é importante esse estudo constante. A competição, né? Então, a gente também fala isso um pouquinho quando está falando ali das 5 forças de Potter, né? Então, a competição é algo muito, muito específico. Por quê? Você pode ter uma competição muito acirrada, que a gente também chama disso de oceano vermelho, é quando você tem um grande número de empresas vendendo aquele tipo de serviço, aquele tipo de produto. Então, você entra naquele mercado, você sabe que você vai ter uma série de competidores ali te rodeando. Isso é ruim, né? Então, você pode estar num oceano azul, que é quando realmente você acha um nicho de mercado, onde existem poucas pessoas ainda vendendo aquele tipo de produto ou serviço e tem demanda para aquilo. Então é muito bacana você estar nesse oceano azul. E é o que todo mundo quer, né? Mas nem sempre é possível você ter tantas oportunidades dessa forma. Às vezes é mais fácil você realmente entrar no oceano vermelho na hora de entrar, né? Em algum negócio. Mas você vai enfrentar muitos desafios à medida que você tiver um grande número de competidores, certo? E a estratégia? Então, eu sempre digo que a estratégia ela é voltada principalmente para... É como se você estivesse num jogo de xadrez, né? Então, o mercado é um jogo de xadrez, onde a estratégia ela faz parte da melhor jogada. Né? Então, o que você pode fazer para ter a melhor jogada naquele mercado, né? Para passar na frente, para tomar as melhores decisões, para pensar antes, né, e colocar em prática algo muito bacana antes do teu concorrente, né? Ou se defender, ter uma estratégia que se defenda de algo muito bacana que o concorrente fez. Você precisa ser conhecido, antes de tudo, no mercado. E você precisa ser conhecido por algo que chame a atenção do teu cliente. Às vezes você vai ser sua estratégia de preço, ou seja, você vai entrar com o menor preço do mercado. Às vezes sua estratégia de diferenciação, levar algo que ninguém faz e você faz. Então você vai poder cobrar mais caro por aquilo, porque você está trazendo um item personalizado, ou você vai se destacar, ou você vai trazer um atributo específico que ninguém faz, um serviço complementar
Enfim, a estratégia é você que sabe, mas você precisa ser conhecido por ser melhor em algo, por ter o melhor atendimento, por ter um melhor preço, por ter o melhor produto, né, por ter a melhor comunicação. Então, em que você quer ser reconhecido, né? Então, para que as pessoas gerem valor e acreditem em você, investam né, o dinheiro na troca com a sua empresa, ou seja, comprem itens da sua empresa. Né? Então, isso é bacana de pensar. Então, falando sobre globalização, né, eu já trouxe alguns aspectos aqui sobre ela. Conforme se aumenta o poder aquisitivo do mundo, as pessoas elas têm mais acesso a produtos, né, e serviços comercializados nessas partes. Então, à medida que as pessoas têm acesso à comunicação, têm acesso à era digital, principalmente, né, ou as pessoas passaram também a ter um maior poder aquisitivo, né, o progresso das nações favorece isso. Então, elas passam a comprar mais. Então, eu tenho certeza que hoje vocês compram muito, muito, muito mais em lugares, produtos muitas vezes importados, ou até produtos nacionais também, mas que antes vocês iriam para uma loja física para comprar. Então, hoje, com acesso à informação, vocês tendem a comprar mais. Por quê? Porque está fácil comprar mais. Né? Então, a economia aquece mais, a geração de empregos aumenta, isso é uma cadeia, né, que gera riqueza. Né? O poder aquisitivo das pessoas aumenta, a qualidade de vida das pessoas aumenta. Então, eu já expliquei para vocês, eu vou me antecipar esses daqui, porque eu já falei para vocês da lei da oferta e da demanda, da competição, da estratégia, né? Depois a gente entra um pouquinho, fala sobre o empreendedorismo no Brasil, a mão de obra, né, que é desqualificada em alguns segmentos e ela está nesse processo de melhoria, né, e de capacitação, né, das pessoas, uma carga tributária muito forte, muitas taxas, né, a questão da corrupção também, são pontos que são vistos de forma muito negativa em relação ao Brasil no contexto mundial, tá certo? Então, a gente também traz a classificação de tipos de empreendedorismo, sendo nascente, novos, estabelecidos ou consolidados, certo? Onde a gente sabe que, deixa eu ver se eu trouxe os slides disso, os nascentes são aqueles novas ideias, né? Muitas vezes startups que estão ali iniciando com a ideia e captando investidores, elas acabam de ser desenhadas e estão nessa fase de consolidação, né? Na verdade, elas estão na fase dessa ideia se tornar realidade. Depois, existem os novos, são aquelas empresas que elas já foram implantadas e estão nessa fase de crescimento, de alavancagem. Isso acontece principalmente nos 3 primeiros anos. E também tem os negócios que já estão estabelecidos ou consolidados. Então, são aqueles negócios que já passaram desses 3 anos, já estão chegando numa fase maior, mais próxima à maturidade, né? Então, quanto mais tempo, mais consolidado é aquele negócio. Falamos bastante também do empreendedorismo feminino, né? Hoje as mulheres elas têm um lugar de forma muito representativa, e principalmente no novo contexto digital, onde muitas delas não querem abdicar de estar em casa com seus filhos, muitas vezes, e elas trabalham nesse contexto digital, gerando riqueza, trabalhando, fazendo, intermediando transações ou à frente de negócios digitais. Então, o empreendedorismo feminino está muito forte, principalmente ligado ao empreendedorismo, ou por cooperativas, né, que trazem o público feminino como protagonista nessas cooperativas. Então, um outro contexto hoje de bastante crescimento. Aí, eu já me antecipei um pouco falando do empreendedorismo em relação às mulheres e esse mundo digital, mas o empreendedor digital, né, hoje, ele é visto como um ato de criar e desenvolver negócios que funcionem essencialmente na internet ou de forma digital, certo? Que tem a maioria dos seus processos, nos seus atendimentos são realizados dentro desse ambiente, nesse ambiente de troca de informação, de troca de informação, de troca
de produtos e serviços sempre no contexto digital, né? Então, marketplaces são hoje lugares muito importantes, né, que trazem, que conseguem levar um número muito grande de fornecedores com preços muito fortes, né, muito agressivos. A gente está aí também falando bastante sobre Shopee, sobre Amazon, sobre Mercado Livre, né? Por exemplo, Magazine Luiza também, com uma oferta forte de marketplace. Então, a gente vê como contexto, né, desses negócios digitais, eles passaram a ganhar espaço, né? Espaço antes que não era ocupado por ninguém. Então, pessoas hoje conseguem até trabalhar em casa, muitas conseguem trabalhar em casa fazendo seu negócio digital acontecer, certo? Então, às vezes é um curso, você vira um infoprodutor, por exemplo, promovendo e criando conteúdos digitais que passam a ser vendidos ali dentro de plataformas de infoprodutos. Então, temos várias hoje também no mercado. Inclusive, temos uma especificamente do Grupo Ser Educacional, que se chama Go Cursos. Então, ela também hospeda muitos conteúdos que são de infoprodutores, né, que colocam ali o seu curso para venda, né? Então, é muito bacana. Falamos também um pouco sobre, na época, sobre incubadoras, né, que são empresas que elas auxiliam para começar e a iniciar o próprio negócio com um significativo grau de inovação. Então, as incubadoras, elas recebem startups, né? Empresas incubam ali em um ambiente controlado, onde essas ideias, elas são maturadas e essas empresas, elas passam a receber consultoria para que esse negócio ele saia do papel, né, e se torne uma realidade. E elas também são foco de investidores que observam, que estão ali para entender o que é de novo que está sendo trazido, e que eles possam também aplicar o seu dinheiro, né, eles acreditarem e aquilo virar um sonho não só de quem criou, mas de quem está investindo, certo? Então, as incubadoras, elas fazem a gestão empresarial e tecnológica, elas têm uma equipe de marketing e vendas para ensinar, né, essas empresas a se comunicarem melhor, a venderem melhor. Elas têm um núcleo de contabilidade que ajuda nesse processo também contábil, né, de organização contábil dessas empresas. Elas dão apoio jurídico a essas empresas, entre outras. Ou seja, as incubadoras, elas têm um know-how de conhecimento que está ali para fazer consultoria para as empresas que estão em novinhas nessas startups que estão ali incubadas, certo? A startup, a gente falando sobre startup, mas depois eu falo um pouquinho para vocês que elas são consideradas um modelo de negócio inovador, rápido e dinâmico, que tem a escalabilidade e tem um propósito de gerar muita lucratividade para o empreendedor. Então, o que mais se olha para a startup é uma ideia inovadora realmente, que você consegue ali transformar, ela tem escalabilidade, então você vai conseguir vender para um grande número de pessoas, né? Então, esse é um propósito, né? Um conceito principal dessa empresa. O grupo você também tem a Overdrives, que é uma das incubadoras, uma das empresas do grupo. Existe também os investidores anjo, que eu disse para vocês que são aqueles que estão ali de olho, né, nessas empresas, nessas startups, para apostarem na ideia, né, eles buscam, né, eles são dentro desse ambiente de certeza, mas eles estão ali para buscar um controle de risco, investir em ideias que sejam bacanas, startups que sejam bacanas, certo? Vamos lá para a unidade 3 agora. Fizemos a unidade 1. Fizemos a unidade 2 e agora vamos dar uma passada na unidade 3, certo? Vamos lá. Então, a unidade 3, ela começa a falar um pouquinho sobre planejamento estratégico,
né? Então, o que é que o planejamento estratégico ele busca, né? Então, criar formas, principalmente, de você ser reconhecido e você ser diferente, né, da concorrência. Isso vai passar a criar valor para o teu cliente. Ele vai ajudar a empresa a sobreviver, a se sustentar, a criar ações para se defender de concorrentes. Ele vai colocar em prática essas ações e vai buscar, né, sempre ter o controle de fatores externos que possam vir a prejudicar o processo, a prejudicar a lucratividade da empresa. Então, passar sempre na frente, é pensar sempre mais, é ser mais estratégico, né, do que a concorrência. Então, ele vai analisar bem sempre o seu público-alvo para tomar decisão. Um dos pontos fundamentais, quando você está fazendo um planejamento estratégico, você vai criar ações e metas para o seu futuro, né? Vai entender o que, é que a empresa é e aonde ela quer chegar, mas é entender também o que é que o mercado quer, o que é que o seu cliente quer. Né? Então, quanto mais você conhece esse mercado, quanto mais você conhece esse cliente, mais fácil você conseguir se manter nele. Por quê? O cliente compra aquilo que realmente satisfaz uma necessidade que ele tem. Né? Isso é um dos primórdios do marketing. E o planejamento estratégico, ele vai criar ações, né, de metas de médio, curto e longo prazo, para que a empresa ela consiga sobreviver, se manter viva e estar ali sempre em constante atualização. Então, a gente falou bastante disso durante essa aula, né? Então, no planejamento estratégico, o que é que você busca primeiro? Recolher informações que sejam problemas ou situações onde você quer chegar, né? Onde objetivos que a empresa quer chegar. Então, você vai recolher informações que são necessárias. Você vai criar metas para esse futuro. Você vai alocar os recursos que sejam necessários para que essas metas sejam batidas. E você vai implementar, certo? Nós falamos também sobre o planejamento estratégico nos níveis que eles são, né? Então, no nível estratégico, a alta administração da empresa, ela busca ali planejar metas a longo prazo, né? Então, onde a empresa quer chegar daqui a 10 anos, 15 anos, o nível tático, eles são os diretores e os gerentes, eles já pensam a médio prazo, como é que eu vou atingir os resultados, né, que a empresa almeja num prazo mais curto, né? Por quê? Eu sei que o planejamento a longo prazo é eu atingir o resultado que a empresa quer daqui a 10 anos, mas até lá, o que é que eu preciso fazer? Então, eu vou criar metas e ações mais fragmentadas, né? Então, para bater, por exemplo, para bater meus resultados anuais, para eu conseguir de forma gradativa fazer com que a empresa chegue no seu objetivo geral, que é daqui a 10 anos, que é, por exemplo, ser a maior do Norte-Nordeste. Então, mas para isso, eu preciso criar metas e ações de médio prazo, para que lá naquele futuro eu consiga ser o maior do Norte e Nordeste. Então, até lá, eu preciso ter um crescimento progressivo que vai ser isso, vai ser estabelecido pelos diretores e pelos gerentes. Né? E tem o nível operacional, que são os chefes do setor, que eles já atuam nas tarefas a curto prazo, certo? Então, eles estão ali no dia a dia, colocando em prática as ações que foram estabelecidas pelo nível tático, certo? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala de estratégia, a gente precisa falar sobre a missão e a visão. A missão, gente, é o que você se destina a ser, né? Então, o que é que eu quero fazer? Eu sou uma empresa de educação. Eu quero levar conhecimento a nível superior, né, para alunos do Brasil como um todo. Então, essa é a minha missão. Eu estou levando a educação para alunos do Brasil inteiro. Ótimo. Mas qual é a sua visão? É onde eu quero chegar, né? Então, eu quero ser uma maior rede de educação de ensino superior do país nos próximos 10 anos. Então, eu criei uma meta aonde eu quero chegar. Não é o que eu sou, mas aonde eu quero chegar. Essa é a visão, certo? Ela tem metas atribuídas a isso. Então, o que é o planejamento estratégico? Ele ajuda, gente? Ele ajuda a tomar decisões, ele ajuda na capacidade de gerenciar e tomar essas decisões, promove a consciência coletiva das pessoas, porque todo mundo sabe aonde a empresa quer chegar e o que é que ela quer conquistar. Então, vai todo mundo junto,
Cada setor vai entender o que ele precisa fazer para que a empresa bata aquele resultado. Então, o setor de compras vai buscar comprar produtos com insumos mais baratos para ter uma lucratividade maior. A logística vai tentar otimizar, né, com o menor custo e o menor intervalo de tempo para que o produto chegue na casa daquele consumidor o mais rápido possível. O marketing vai buscar comunicar melhor, vai falar da existência, vai criar promoções, vai mostrar que a empresa está ali levando um produto de eficiência e eficácia para o mercado. Né? O pessoal do atendimento ao cliente também vai buscar um atendimento de alta performance. Então, está todo mundo ali e criar metas para cada um desses setores, para que o planejamento estratégico esteja tudo alinhado com o planejamento estratégico da empresa a nível organizacional, certo? Então, vai promover uma consciência coletiva, vai melhorar a comunicação, vai promover uma visão em conjunto, vai promover uma maior delegação, vai melhorar o relacionamento da organização com o seu ambiente interno e externo, certo? Falamos bastante também sobre a análise SWOT, né? Ela faz parte, é uma das ferramentas do planejamento estratégico. A análise SWOT, ela também é conhecida no Brasil como FUFA. Ela busca ali fazer a empresa entender um pouquinho, fazer um trabalho ali de se entender melhor. Quando ela olha para o ambiente interno, ela precisa entender o que é que ela tem, quais são suas principais forças, né? Quais são suas vantagens em relação à concorrência. Poxa, minha entrega é mais rápida do que o meu concorrente. Eu tenho aqui uma loja muito grande física, muito boa. Eu tenho um atendimento muito bom. Aí ela vai traçar tudo que ela considera como força, que ela tem de melhor. E as fraquezas são as desvantagens dela. O que ela tem de vulnerável? Quais são as limitações? Ela pode dizer, poxa, de desvantagem, eu tenho meu produto, ele custa mais caro do que o meu concorrente. Eu tenho um custo maior, isso termina impactando no meu preço final, isso é uma desvantagem em relação ao meu concorrente. A vulnerabilidade. Então, ela pode ter assim, meu estacionamento, eu não tenho estacionamento, o meu concorrente tem, então normalmente as pessoas que preferem parar no meu concorrente, isso é uma desvantagem. Então ela vai definir tudo que ela acha que é ruim, né? O que ela tem de ruim, que é percebido pelo consumidor. Então, isso ela vai fazer uma análise interna, ou seja, mas a análise interna, as forças, a gente potencializa nossas forças. A gente mostra mais o que a gente tem de força. E de fraqueza, a gente busca o quê? Nas fraquezas, a gente busca eliminar nossas fraquezas. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, tudo que a gente tem de ruim, a gente vai melhorar. Por exemplo, eu não tenho estacionamento na minha loja física. mas eu posso alugar aqui um estacionamento que tem aqui muito próximo e eu vou resolver esse problema. Eu não vendo ainda, eu não estou ainda nas redes sociais, eu não vendo, ali não tenho um canal de acesso ao meu cliente, eu não tenho uma página ainda no Instagram, eu vou melhorar. Então, eu consigo, as fraquezas, tentar contornar ou melhorar, ou sanar essas fraquezas. Mas isso está no meu total controle, né? Mas as oportunidades e as ameaças, que eu vou falar agora para vocês, elas já fazem parte de uma análise externa. Ou seja, aqui a gente não consegue. Mudar, a gente só consegue aproveitar ou se defender. Como assim? As oportunidades é o que aparece de chance naquele setor. Então, digamos que você você é do ramo aí da educação física e você percebe que o mercado está aquecido para novas academias. As pessoas estão cada vez buscando mais academias, né? As academias estão lotadas. Puxa, é uma chance que eu tenho. Por quê? Porque o mercado está se comportando voltando para esse cunho mais fitness, né? Mais saudável. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade e vou abrir uma academia. Né? Eu vou ampliar a minha academia que eu já tenho aqui, eu vou trazer novos profissionais, eu vou melhorar. Então, isso aqui são as oportunidades que a gente aproveita. Né? Agora, as ameaças são os obstáculos que acontecem. Por exemplo, se aparece uma lei nova que te proíbe de fazer, às vezes até inviabiliza o teu negócio, como é que você vai fazer? Então, você vai precisar se defender disso, criar alternativas. A pandemia, por exemplo, ela foi uma grande ameaça de uma forma geral, sem falar só do aspecto sanitário e humano, né? Mas a questão das ameaças para os negócios.
Então, as pessoas tiveram que se defender, criaram o seu negócio de formato digital, criaram redes de entrega de forma mais segura para o cliente, enfim, buscaram se defender para elas se manterem vivas, certo? Então, as forças e as fraquezas a gente consegue contornar, a gente consegue potencializar. As oportunidades e ameaças, o que é que a gente faz? A gente aproveita, ou a gente aproveita as oportunidades e a gente se defende das ameaças, certo? Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né, na época, falei bastante também aqui sobre os fatores críticos de sucesso, né, principalmente a determinação dos fatores críticos de sucesso, a comparação com os concorrentes, a identificação do que você é bom, o que você não é, com os pontos fortes e fracos, e as estratégias para aumentar os pontos fortes e diminuir os pontos fracos. Então, falamos da análise externa, falamos dos tipos de organização que hoje são distribuídas em indústria, comércios e serviços, os tipos e formatos também de empresas, sejam elas, falamos bastante sobre o MEI, né, empresário individual, o EIRELI, que hoje está descontinuada, né, sociedades empresariais, sociedades simples. Eu trouxe um tabelinha aqui comparativo para vocês sobre essas empresas, qual era a diferença de cada uma delas, alguns exemplos. Vamos passar para a última unidade agora, tá bom? Agora vamos lá para a unidade 4. Deixa eu compartilhar a tela agora, vamos chegando já no finalzinho da reta. Então, a gente falou um pouquinho, né, sobre as oportunidades do mercado, que muitas vezes a gente torna, né, nosso sonho realidade a partir de uma oportunidade que surge, coloca em prática, a gente identifica o que são oportunidades, a gente tem ideias, né, para colocar em prática, para fazer com que esse negócio saia do papel. Então, vamos sempre analisar a viabilidade, vamos estudar as possibilidades de lucro, a sustentabilidade, né, um produto, um serviço que seja sustentável, a perenidade e o ganho pessoal também que vamos ter, né, se a gente abrir esse negócio. Então, para isso, falamos da pesquisa de mercado. Eu disse a vocês que a grande falha dos empreendedores atualmente é não fazer uma pesquisa de mercado. Ou seja, eles não sabem se aquela ideia que eles têm realmente seria algo que é interessante para o consumidor, para ser alocado naquele lugar, naquela cidade, naquele bairro, né? Se aquele público tem interesse naquele tipo de negócio ou não. E para isso, você precisa fazer uma análise de mercado, você precisa fazer uma pesquisa de mercado. Então, falei de alguns exemplos de pesquisa de mercado, por exemplo, pesquisa antes de abrir um negócio. O empreendedor quer abrir uma cafeteria no bairro, então ele vai realizar uma pesquisa simples de mercado com os moradores para entender quantas vezes por semana a pessoa vai tomar café, qual a faixa de preço que ele está disposto a pagar pelo aquele café, quais são as cafeterias que já existem, o que é que eles frequentam. Então, esse é um ponto muito forte, certo? Depois, por exemplo, um outro tipo de pesquisa é uma pesquisa de aceitação do produto. Então, digamos que uma empreendedora quer lançar uma linha de bolo sem glúten. Então, ela vai pesquisar ali, ela vai distribuir amostras dos possíveis produtos que eles querem, né? Para avaliar, onde os consumidores vão avaliar sabor, textura, preço, o que é que eles comprariam, qual é daquelas amostras a mais interessante. Então, ela vai entender a aceitação desse produto. Falamos bastante também da viabilidade, né? Você precisa saber fazer uma análise de custos, entender que preço você vai precisar aplicar, onde esse preço traga embutido o seu lucro e pague suas despesas, né? Então, para isso, eu falei de uma ferramenta muito importante, que ela é chamada plano de negócios. O plano de negócios é um roteiro, né, onde todo empreendedor que quer abrir o seu negócio, ele precisa montar. Então, deixa eu tentar melhorar o áudio. Melhorou? Melhorou agora o áudio? Ah, joia. Obrigada, Eduardo. Então, o plano de negócio, gente, ele é voltado, né, por criar um roteirinho onde você coloca ali os principais pontos, os pontos que você precisa detalhar
E você precisa entender, antes de abrir o negócio, ele tem uma estrutura, né, que faz parte de um sumário executivo, onde você vai estar ali falando um pouquinho sobre o que é a tua proposta de negócio, análise de mercado que você já fez, análise de mercado que você já fez, o seu plano de marketing, ou seja, como você deseja comunicar de forma interna ou externa, e principalmente assim, levar para o mercado situações, por exemplo, o seu plano de marketing. E onde você vai comunicar? É offline? É online? Você vai ter redes sociais para falar do seu produto ou do seu serviço? O seu você vai colocar numa mídia offline, em outdoors e outbus, você vai fazer panfletagem, você vai criar uma página no Instagram, você vai vender através de um site, você vai vender através de marketplace. Qual é o preço disso tudo? Então, você vai criar um plano de marketing focado principalmente nos 4 P's de preço, praça, produto e promoção, né, para estabelecer isso de forma muito organizada. Você vai fazer um plano da operação, né, principalmente voltada ali, por exemplo, os layouts. O que é que você vai precisar ter? Maquinário, recursos humanos, as pessoas que você vai precisar alocar em cada área. Você vai identificar um plano financeiro, ou seja, viabilizando custos e despesas. Você vai fazer construção de cenários, onde você vai identificar as possibilidades do que pode dar errado, né? E o que é que você vai fazer em situações complexas. No Google tem vários desses modelinhos para você, vários de plano de negócio que vocês podem utilizar, tá certo? Inclusive eu deixei um disponível também dentro desse material. Tem também a avaliação estratégica, onde você vai pensar ali qual é a sua estratégia, qual é a sua missão, qual é a sua visão. Você vai fazer sua análise SWOT que eu mostrei para vocês, né, e vai fazer uma avaliação geral do plano. Então, aqui nesses slides eu coloco o que é cada um desse ponto. Cada ponto desse está aqui sendo traçado para que vocês entendam, né? A gente falou bastante também sobre os custos fixos, variáveis e custo marginal, que você precisa saber antes de abrir o seu negócio, né, para que você não crie um negócio que gere prejuízo. A construção de cenários, como normalmente acontece, eu trouxe um plano de negócios aqui, um exemplo, né? Lógico que não tem todas essas características, mas falamos aqui de um negócio sustentável, que ele é chamado Cafeteria Sustentável Grão Verde, né? Então, eu coloquei aqui um pouquinho, só para vocês entenderem o que é pensado inicialmente, né? Isso tudo, lógico, que vai ser destrinchado dentro do plano de negócio, mas pontos que são importantes e são relevantes. Falamos um pouquinho sobre a avaliação estratégica, né? Falamos da análise SWOT, que isso foi visto também na unidade 3, mas como ele faz parte do plano de negócios, a gente traz aqui como um reforço, porque ele precisa estar lá no plano de negócios, certo? Então, nessa mesma cafeteria Grão Verde, a gente fez uma análise aqui de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E a avaliação do plano, né, que realmente tem que estar alinhado, ele precisa responder às dúvidas da empresa para diminuir o risco que você tem em abrir aquele negócio. Então, falamos também das condições da tomada de decisão, né, ambientes de certeza, ambientes de risco e ambiente de incerteza, né? Então, existem ambientes diferentes para cada tipo de negócio que você pode querer colocar em prática, mas o empreendedor ele sempre busca a opção de diminuir o máximo possível os riscos que ele tenha. Então, gente, aqui tentei acabar dentro do horário. Aqui a gente fez um resumão, né, de tudo que a gente tratou na unidade 1, 2, 3 e 4. Como eu disse para vocês, agora, finalizando esse conteúdo, a gente vai estar disponível para tirar as dúvidas de vocês dentro do ambiente profissional, dentro do ambiente virtual. Então, a gente vai estar lá, os mediadores, para ajudar vocês no que vocês precisarem, tá bom? Então, as dúvidas não deixem de tirar, não deixem de colocar lá, porque pode ser uma questão da sua prova, né? Então, é super importante essa participação também de vocês lá. Agora, eu queria agradecer aos mediadores que estiveram aqui comigo, aos alunos que também estiveram sempre comigo aqui em todos os momentos de aula. Então, bons estudos para vocês. Aqui, ó, a Ana já